Estamos oficialmente na temporada de trocas da NBA. É uma loucura, mas faltam apenas 5 ou 6 semanas para o prazo final de trocas da NBA. Quase todos podem ser trocados, e há muitos rumores sobre possíveis negociações antes do prazo final. Quero comentar sobre esses diferentes rumores. Vamos começar com Anthony Davis, provavelmente o nome mais importante que pode estar disponível para troca. Todos sabemos da situação em Dallas, que pode querer seguir sem Anthony Davis. E agora, na verdade, há um certo impulso, como falei em vídeos anteriores, para que Anthony Davis continue sendo um Dallas Maverick no futuro. O prazo final de trocas da NBA, Cooper, Flagg, Kyrie Irving e Anthony Davis ainda não jogaram juntos. E quando Flagg e Davis jogaram juntos, especialmente recentemente, quando Davis realmente estava saudável, tem sido bastante intrigante e interessante. E assim, os Mavs estão lentamente se convencendo de que, mesmo que a parceria Luka e Anthony Davis tenha sido um desastre, se Kyrie voltar este ano, talvez eles consigam uma vaga no play-in, talvez você vá para o próximo ano e tenha potencialmente uma escolha alta no draft. Dependendo de como a loteria se desenrolar e de como for sua situação no play-in, você tem Flagg, Davis, potencialmente um Dereck Lively saudável, e tem Kyrie. Você talvez consiga se convencer de que há algo aqui para o próximo ano, e obviamente se realmente não houver mercado para Anthony Davis, então não faz muito sentido simplesmente entregá-lo de graça. Sobre o mercado para Davis, a Atlanta Hawks parece ser o principal interessado em uma possível negociação agora. Para adicionar Anthony Davis, eles têm sido os mais fortemente ligados a Anthony Davis. E foi informado que essa negociação não envolveria Trae Young, o que eu acho muito interessante. Pessoalmente, vamos falar sobre Trae Young daqui a pouco. Atlanta pode fortalecer o garrafão ao contratar Anthony Davis. Parece que eles são o time mais ligado a ele nessa construção de troca. Se não for Trae Young, como já informado, basicamente serão Porzingis, Richote e Luke. Luke Kornet e Luke Kennard, esses são os contratos. Se você acha que deveria escolher aqui, tudo bem, mas esses 3 contratos se encaixam perfeitamente. Com o salário do Anthony Davis, você troca o Kristaps Porzingis, que não está jogando e tem contrato expirante útil para o Dallas. Reese, que comentaremos em breve, é o ativo da negociação, enquanto Luke Kennard tem contrato expirante. Se achar que falta algo, tudo bem. Se você torce pelos Hawks e ainda acredita em Zachary Richote, tudo certo, mas se Trae Young não for envolvido, esses salários são os mais compatíveis. Se eu sou o Atlanta, Jalen Johnson e Nyaka Okongwu obviamente não entram na negociação. Nickeil Alexander-Walker e outros importantes para meu time não estão na negociação. Estou melhorando o Porzingis e me livrando do Richote. E essa seria a troca do Anthony Davis, então se não for isso, eu esperaria que o Anthony Davis continuasse nos Mavs depois do prazo final. Minha opinião é irrelevante, mas parece que as coisas caminham para esse lado, como disse, 5 ou 6 semanas antes do prazo final. Vamos falar rapidamente sobre Trae Young, já comentei sobre ele em vídeos recentes, mas basicamente o time busca uma forma de encerrar a experiência Trae Young. O valor dele está baixo, mas ele pode jogar na off-season. Eles não sabem o que fazer com ele, já que nem ele nem o time estão bem. Precisamos continuar acompanhando isso. Se aparecesse um mercado para Trae Young, acho que o Hawks o trocaria. Mas como tem sido o caso, acho que nos últimos 18 meses ou algo assim, eles simplesmente não receberam uma oferta boa o suficiente pelo Trae Young para se sentirem confortáveis em realmente trocá-lo. Vamos falar do Hawks mais uma vez e depois seguimos para outros times, Zachary Richote. Já circulam rumores de que o Hawks está desistindo de desenvolvê-lo. Eles estão perdendo a esperança, devo dizer, de que ele se torne aquilo que esperavam quando foi a primeira escolha geral, mesmo sendo uma classe de draft fraca. Mas Steph Castle está jogando muito bem. E neste momento, Atlanta está disposta a incluir Richote em propostas de troca, até mesmo possivelmente naquela negociação envolvendo Anthony Davis. Como mencionei, não é raro times desistirem de escolhas de draft, mas é raro quando é a número 1 geral. Mas Richote não mostrou evolução na NBA. Atlanta, apesar das dificuldades, cogita trocá-lo por algo melhor. Quero comentar sobre o Los Angeles Clippers, já citado em vídeos de rumores de troca nesta temporada, especialmente sobre possíveis trocas com James Harden. Talvez Kawhi ou Zubats. Os Clippers melhoraram e venceram seguidas. Kawhi jogou muito bem recentemente. Mesmo sem o Zu, o time começa a se recuperar com Derrick Jones podendo voltar. Agora, todas as possíveis trocas envolvendo James Harden, Kawhi e Zubats esfriaram, enquanto o Clippers tenta garantir vaga no play-in e ter uma temporada decente. E claramente, essa é uma das motivações do Clippers. Eles querem ter um pouco de orgulho, querem realmente competir pelo play-in este ano e, com certeza, não querem entregar uma escolha alta de draft para o Oklahoma City Thunder. Parece improvável, por enquanto, que algum grande nome do Clippers seja trocado. Eu ainda acho que se algum deles for trocado, seria o Harden, mas ainda estamos basicamente em modo de esperar para ver sobre isso. Se o Clippers continuar jogando melhor, eu também, é claro, quero falar sobre Giannis Antetokounmpo. O Bucks continua confiante de que tem um elenco bom o suficiente e pode montar um elenco bom o suficiente ao redor do Giannis para mantê-lo feliz.
Embora isso não tenha ocorrido em quadra nesta temporada, Zach LaVine ainda parece ser o mais provável a ser trocado para Milwaukee. Falaremos mais sobre Zach LaVine depois, até agora não tivemos nenhuma indicação disso. Os Bucks não vão se esforçar para trocar o Giannis, e até que o Giannis peça para ser trocado, ele vai continuar nos Bucks. Eles provavelmente tentarão adicionar Zach LaVine antes do prazo final. Agora vamos falar sobre Jonathan Kuminga, alguém que foi um pouco esquecido, eu acho, mas que tem aparecido um pouco mais nas notícias recentemente. Os Warriors não estão colocando ele para jogar, e Steve Kerr praticamente confirmou isso sem dizer diretamente. Ele precisa jogar 25 a 30 minutos por noite para entrar no ritmo e ser efetivo. Foi o que Steve Kerr disse, o que para mim significa que não vão deixá-lo jogar. Ele não vai fazer parte da rotação e estará elegível para ser trocado em 15 de janeiro. Então, daqui a algumas semanas, Jonathan Kuminga estará elegível para ser trocado. Cheguei a pensar que Jonathan Kuminga não jogará mais pelo Golden State Warriors. Seja em 15 de janeiro ou perto do prazo, ele vai sair, vão trocá-lo e eu me surpreenderia se ainda estiver no time como todos. Após o prazo final, quis comentar sobre essa troca. Para Kuminga é do Dallas Hoops Journal. Eu vi online uma proposta de troca interessante. Eu ainda não tinha considerado isso para Kuminga. Klay Thompson e Daniel Gafford iriam para os Warriors com Klay retornando ao Golden State, enquanto os Mavs receberiam Kuminga e Buddy Hield. E isso, obviamente, vai um pouco na direção oposta do que eu falei antes, onde os Mavs não querem trocar Anthony Davis. Eles acham que tem, sabe, um nível decente de time. O próximo ano, obviamente, depende do retorno do Dereck Lively com saúde, que é o que você espera que aconteça. Mas em termos de peças importantes em Dallas, a longo prazo, Klay Thompson e Daniel Gafford não são as maiores peças de todas, e para os Warriors, esses caras realmente ajudariam, especialmente o Gafford na posição 5. Klay Thompson é outro arremessador. Todos conhecem o histórico do Klay. Essa é uma construção de troca que eu não tinha considerado. Isso funciona financeiramente, e acho que seria bem interessante, já que Dallas conseguiria esse potencial, tipo um ala com grande potencial. Seguindo em frente, eles não estão realmente abrindo mão de muita coisa, e se não der certo, no pior dos casos, você perdeu dois caras que não fazem tanta diferença assim pro seu time. Seguindo em frente, honestamente acho que o maior obstáculo seria a opinião de Dallas sobre Jonathan Kuminga. E se os Warriors conseguirem fazer a coisa do Klay Thompson funcionar de novo, tipo, existe alguma possibilidade de ter um projeto de recuperação aqui onde Klay realmente volte para os Warriors? Não tenho certeza, mas do ponto de vista da construção da troca, achei interessante e queria destacar. Como disse, estou bastante confiante de que Kuminga sairá após 15 de janeiro. Também quero falar um pouco sobre o Sacramento Kings, eles continuam aparecendo. Falei sobre o LaVine mais cedo. É muito provável que Zach LaVine não fique no Sacramento Kings após o prazo final. O que pra mim, de novo, só me faz pensar que essa coisa dos Bucks é tipo, basicamente 100% certa de acontecer. Se eles estão tão certos de que ele vai sair, não vejo como seria diferente, a menos que já tenham quase um acordo fechado. O mercado de trocas para Zach LaVine será pequeno, pois seu contrato é alto e ele não é considerado um ativo tão valioso. E simplesmente não há muitos times por aí dispostos a adicionar esse tipo de contrato à folha salarial e abrir mão de algo realmente significativo. Acredito que Zach LaVine deve se tornar jogador do Milwaukee Bucks em breve. Outro nome que também foi mencionado é o Malik Monk. Já comentei sobre eles como possível troca envolvendo Jonathan Kuminga na off-season. Eles devem negociar o Malik Monk, que pode ser útil para times que buscam mais pontos. Ele também não custa caro. Malik Monk é bom, apesar da defesa não ser seu forte, ele evoluiu como armador. Ele é um excelente arremessador e traz muito impulso ofensivo. Um armador poderia ser realmente útil para um time como talvez o Detroit. Seria interessante para o Malik Monk em um time que precise de mais arremesso e criação, além de simplesmente depender do Cade todos os dias. Por isso considero esse um nome a observar. Está mais abaixo na hierarquia em ativos de troca, mas acho que pode oferecer bom valor a um novo time. E como todos sabemos, neste momento o Sacramento está apenas tentando vender. E Sabonis, neste momento, um é um ativo de troca um pouco difícil, e o outro está machucado atualmente. Parece que ele deve continuar no time após o fim das trocas. Quero comentar sobre Michael Porter Jr. no Brooklyn, já que os Nets trocaram Michael Porter Jr. por Cam Johnson. Eu gostei porque gostei de conseguir a escolha futura e entendi por que Denver fez isso, e era para ser uma melhoria dentro de quadra. Cam Johnson e Mike Porter Jr. ajudaram a economizar dinheiro, permitindo a contratação de Bruce Brown. Portanto, não foi só Cam Johnson e uma escolha de primeira rodada por Michael Porter Jr. Isso permitiu aos Nuggets várias ações, devido ao funcionamento do dinheiro, mas só em quadra. Este ano, Michael Porter Jr. está praticamente como um candidato ao All-Star, e o Cam Johnson está indo bem. Ele melhorou depois de um começo de ano bem devagar. E é simplesmente louco que agora chegamos ao ponto em que eu diria isso. Atualmente, Michael Porter Jr. vale mais na troca que Cam Johnson.
Há 6 meses, o Brooklyn Nets conseguiu uma escolha de primeira rodada para essa troca. Agora chegamos ao ponto em que os times parecem ligar para todos. Um pouco sobre tentar trocar algum tipo de valor em troca de Michael Porter Jr., o que pra mim, como torcedor do Nets, parece ótimo. Você só transfere o valor da situação do Cam Johnson, ligada ao Kevin Durant, e segue repassando isso. Entendo a ideia de manter o Michael Porter Jr. por mais um ano. Ele tem contrato por mais um ano e eles não têm a escolha deles no próximo ano. Você quer potencialmente adicionar um dos melhores novatos. O time vai bem, entendo não trocar o cara. Se você recebe uma escolha de primeira rodada desprotegida por Michael Porter Jr., deve considerar seriamente. Os dois times ainda citados aqui são os Warriors e uma possível troca com Jonathan Kuminga. Como torcedor dos Nets, me interessaria apenas ter mais um jovem para colocar em quadra. Especialmente se isso também envolver uma escolha de draft, aí eu fico muito interessado. E aí Milwaukee seria o outro time. É semelhante ao caso de Denver, que recebeu uma escolha de primeira rodada para o futuro distante. Acho que Milwaukee só pode trocar a escolha de primeira rodada de 2031 ou 2032 se disponível. Bucks podem trocar Michael Porter Jr. em vez de Zach LaVine. Eu consideraria essa opção também. Eu disse que não sou tão otimista sobre o valor dele, mas já vi rumores de negociação. 2 escolhas de primeira rodada desprotegidas de um time que compete este ano, mas do fim da rodada não tão boas. O que pra mim parece incrível e também é uma reviravolta maluca para o time do Nets, que tem feito muitas coisas malucas ultimamente, especialmente em quadra, e tem jogado bem. Então esse é meio que o resumo agora de todos esses diferentes rumores de troca. E sinceramente, provavelmente vou tentar fazer um desses tipo uma vez por semana conforme a gente se aproxima do prazo final. Porque com certeza estamos na temporada de trocas da NBA agora.